Um dos homens gritou que ela não tinha força nem para girar um parafuso. Ela entrou sozinha na oficina, enquanto o grupo ria baixo, fazendo piada da cadeira e do caminhão morto. Eles se cutucavam, esperando que ela desistisse. Ela passou direto, abriu o capô e começou a examinar cada ponto sem olhar para ninguém. Encontrou algo enfiado onde não deveria estar, pequeno, sujo, capaz de virar o jogo. O silêncio atrás dela ficou tenso, como se a próxima falha pudesse virar outra humilhação ou calar todo mundo. Ela começava o dia cedo na pequena oficina improvisada no quintal de casa. O portão de metal ficava encostado, deixando entrar o barulho da rua e o cheiro de poeira quente de Feira de Santana. A cadeira ficava perto da bancada, onde ela organizava as ferramentas do jeito que funcionava para ela. Tudo ao alcance da mão, tudo limpo, tudo no mesmo lugar. Ela gostava dessa ordem simples, porque o resto do mundo parecia sempre desajustado demais. O quintal tinha sombra só de um lado. O sol batia forte no piso rachado. O ar seco deixava tudo mais pesado. Ela movia a cadeira devagar, ajustando o corpo, esticando o braço para pegar chaves, panos, frascos, pequenos acessórios de metal. Era a rotina de todos os dias. Nada grandioso. Apenas o trabalho constante, paciente, de quem passou anos aprendendo cada ruído de motor, cada vibração diferente, cada sinal pequeno que dizia mais que palavras. Ela cuidava de carros simples de vizinhos, motos velhas, tratores pequenos usados nos sítios próximos. Sempre chegava alguém pedindo ajuda para algum problema que outros tinham preguiça de resolver. Ela analisava tudo com calma, observava o ambiente, percebia onde estava a falha, pelo jeito que o motor respirava. Notava quando o cheiro de combustível era forte demais. Notava quando o óleo vinha grosso demais. Era o tipo de percepção que vinha do hábito. Nada extraordinário, só atenção. A cadeira não era um obstáculo para ela na oficina. Era parte da rotina. Ela a movia sobre o piso irregular com cuidado, desviando de latas, caixas e pedaços de borracha. Tinha aprendido cada buraco do quintal, cada ponto onde a roda travava. Era tudo automático. O corpo dela trabalhava junto com o espaço, como se os dois já tivessem chegado a um acordo. O celular ficava apoiado perto da bancada. Às vezes tocava. Às vezes era só alguém pedindo orçamento. Às vezes era um amigo avisando que tinha chegado mais um carro velho para ela olhar. Ela respondia sem pressa. O trabalho não corria atrás dela. Ela que corria atrás dele quando precisava. Ela fazia tudo com calma porque o corpo pedia cuidado. Mover o tronco, ajustar o braço. Alcançar uma peça, apoiar a ferramenta no joelho, segurar o peso com o antebraço. Não era esforço, era método. Era só o jeito dela de trabalhar dentro das possibilidades reais. Ninguém via isso como força. Ela via como rotina. O fim da manhã trazia sempre a mesma sensação, o calor aumentando, o barulho distante dos ônibus, o cheiro forte de ferro aquecido. Ela olhava os motores abertos na bancada, como quem olha um caminho conhecido. Vida simples, nada de conflito, nada de tensão. Só um cotidiano silencioso antes da tempestade que ela ainda não sabia que viria. O dia seguinte começou igual aos outros. O quintal quente, o portão entreaberto, o barulho distante do trânsito pesado de Feira de Santana, misturado ao som irregular de carros passando na rua. Ela movia a cadeira devagar, ajeitando o corpo, preparando a bancada. Era tudo igual, mas havia uma inquietação que não combinava com aquele começo de manhã. Uma mensagem tinha chegado cedo. Um amigo comentou sobre um caminhão antigo largado num ferro velho da cidade. Disseram que o motor não respondia a nada. Disseram também que ninguém queria mais perder tempo com aquilo. Era só sucata para quase todo mundo. Ela ficou alguns minutos olhando para a tela.
Não era novidade receber chamados assim, mas havia algo diferente. Um caminhão parado há tanto tempo significa peças esquecidas, sujeira velha, falhas que se escondem. Ela imaginou o motor frio, travado, com sinais pequenos que só apareciam quando observados de perto. Aquilo a atraía. Ela sempre gostou de problemas que não gritavam. Os silenciosos eram os que mais revelavam alguma coisa. Enquanto ajeitava as ferramentas, pensou no que poderia encontrar. Talvez fosse só desgaste. Talvez fosse falta de manutenção. Talvez fosse algo pequeno emperrando todo o sistema. Era sempre assim. Problemas grandes nasciam de detalhes que ninguém queria olhar. Aquele pensamento ficou rodando na cabeça dela como um som baixo. Algo ali parecia chamá-la. Ela decidiu ir até o local mais tarde. Não avisou a ninguém, não comentou com clientes. Só deixou a oficina montada do jeito de sempre e separou um pano limpo, a lanterna e uma chave específica que gostava de levar para motores antigos. Movimentou a cadeira até a parte de dentro da casa para pegar água e um lanche simples. Sabia que ferro velho significava calor mais forte, poeira mais grossa, risadas de gente que não levava mecânicas a sério. Principalmente mecânicas como ela. A tarde veio com o sol mais duro. Ela se preparou para sair. O caminho até o portão era curto, mas sempre exigia cuidado com a roda da frente. Depois saiu, movendo a cadeira com ritmo firme. Não estava com pressa. A rotina dela nunca foi de pressa. Era de observação. Cada rua, cada buraco, cada sombra ajudava a medir o percurso até o ponto de ônibus. A paisagem era sempre a mesma, mas ela já sentia que aquele dia tinha outra camada escondida. Enquanto esperava, pensou de novo no caminhão. Não sabia ainda, mas ali estava o primeiro sinal do defeito real. Um detalhe discreto, um incômodo quase imperceptível. Não no motor, mas nela. Uma sensação de que aquele chamado não era só trabalho, era algo maior se anunciando por baixo da rotina. Ela saiu do ônibus perto do ferro velho e sentiu o ar pesado da tarde. O calor parecia parado. A poeira que subia dos carros deixava tudo mais seco. Ela movia a cadeira com cuidado pelas partes irregulares da calçada. Conhecia esse tipo de terreno. Sabia o ritmo certo para não travar a roda. Era só mais um deslocamento dentro da rotina que fazia parte da vida dela. O ferro velho ficava atrás de um portão grande, sempre entreaberto. Lá dentro havia sucata espalhada, peças empilhadas, pneus velhos, motores desmontados. Um cheiro forte de óleo queimado misturado com ferrugem. Nada diferente do que ela já conhecia. A rotina dela sempre envolvia lugares assim, espaços quentes, rudes, com ruídos secos de metal e conversa curta de trabalhadores. Ela entrou movendo a cadeira devagar, avaliando o chão cheio de pedrinhas e restos de peças. Nunca pedia ajuda. Sabia calcular o caminho, apoiando o braço na roda, ajustando o corpo quando precisava de impulso. Esse movimento fazia parte da vida dela tanto quanto respirar. Era assim desde que ela começou a trabalhar com mecânica. Cada deslocamento era parte do trabalho. Um dos funcionários apontou para o canto onde o caminhão estava. Era um modelo antigo, grande, pintura apagada, capô aberto de qualquer jeito. A carroceria tinha marcas de desuso. A cabine estava suja por dentro. A visão não assustava. Era só mais um motor parado, como tantos que ela já tinha analisado. Fazia parte da rotina examinar tudo com calma antes de qualquer diagnóstico. Ela aproximou a cadeira do para-choque e apoiou o pano sobre a perna. Pegou a lanterna e passou a mão na lateral suja do motor. Observou o filtro, observou as mangueiras, observou a válvula de admissão. Era um trabalho silencioso. Só os sons pequenos da oficina ao fundo se misturavam com os movimentos dela. A rotina sempre começava do mesmo modo. Inspeção simples, toque leve nas peças, observação das marcas deixadas pelo tempo.
Ela abriu espaço com o braço, inclinando o corpo para observar a parte interna. O sol batia no metal quente, criando um brilho fixo que dificultava ver detalhes. Ela ajustou a posição da cadeira. O chão irregular atrapalhava, mas ela já esperava isso. Nada ali fugia do padrão. Ferramentas soltas, peças espalhadas, motores velhos esperando o destino. Era o ambiente natural dela. O caminhão parecia morto, sem vida, sem resposta. Mas motores antigos tinham história acumulada. Sempre guardavam sinais pequenos que só apareciam quando alguém insistia. Ela passou a mão no coletor e notou uma sujeira mais presa. Nada alarmante. Só mais um detalhe que entrava na lista de observações que ela carregava mentalmente. Naquele fim de tarde abafado, a rotina dela se repetia ponto a ponto. Análise lenta, movimentos precisos, silêncio constante. Era o mesmo método que usava desde sempre, um ciclo conhecido. Ela só não sabia que o próximo passo quebraria esse padrão como nada mais tinha quebrado antes. O fim da tarde parecia mais pesado quando ela voltou ao caminhão. O ferro velho estava cheio de vozes espalhadas, ferramentas batendo, risadas rápidas entre os homens que circulavam pelo pátio. Ela aproximou a cadeira do motor e tentou achar uma posição mais estável no chão irregular. O calor ainda batia forte no metal, deixando o ar quente ao redor. Ela levantou a lanterna e voltou a examinar o conjunto. Passou a mão por baixo do coletor, tentando sentir folgas. Tocou as mangueiras endurecidas. Observou o filtro preso por um suporte torto. Era tudo comum para um caminhão parado há tanto tempo, mas havia algo estranho no som abafado quando ela tocava o metal. Era como se alguma parte interna estivesse mais pesada do que deveria. Ela insistiu. Ajustou o corpo, esticou mais o braço. O esforço cobrava um pouco, mas fazia parte. Era só trabalho. Os homens ao fundo começaram a comentar o tempo que ela estava ali. As vozes vinham cortadas pelo barulho do lugar. Alguns falavam baixo, mas o tom de deboche era evidente. Eles observavam de longe, riam quando ela mudava a cadeira de posição, riam quando ela levantava o braço para alcançar uma peça mais alta. Isso não era novo. Acontecia quase sempre. Mas naquele dia parecia mais presente, como se todo o movimento dela estivesse sendo analisado. Ela tentou girar uma porca velha presa pela ferrugem. A chave escorregou. A mão dela bateu contra o metal quente. A dor veio rápida, seca, fazendo o braço recuar. Ela respirou fundo e firmou a outra mão no arco da cadeira. Nada ali era fácil. O corpo cansava. O peso do dia inteiro somado ao calor deixava cada gesto mais lento. Era a primeira fissura no ritmo que ela sempre mantinha. Ela tentou de novo. A porca não cedia. A chave não encaixava direito. Ela mudou a posição e sentiu a cadeira balançar sobre a pedrinha que prendia a roda. A instabilidade fez o corpo perder apoio por um instante. Quase bateu o ombro no paralama. Reajustou rápido, mas o movimento chamou ainda mais atenção. Risadas surgiram atrás, comentários curtos, insinuações sobre ela não aguentar nem aquele começo de trabalho. O barulho ao redor já não era só ambiente, era pressão. A sensação de estar cercada por olhos que esperavam o erro. O caminhão parado parecia maior, mais pesado, como se recusasse qualquer tentativa de avanço. Ela tentou novamente girar a porca com força controlada. O braço tremeu. A ferramenta escorregou mais uma vez. A falha se repetiu. O corpo perdeu estabilidade de novo. O som de risadas aumentou atrás. Era como se o próprio ambiente empurrasse ela para uma queda lenta e inevitável. O trabalho que antes parecia apenas difícil, agora parecia impossível. O caminhão se tornava um obstáculo que ela não conseguia mover. A tarde parecia mais escura, mesmo com o sol ainda alto. Ela permaneceu ali,
segurando a chave com a mão firme, mas o peso emocional daquele momento já era maior que o metal travado. Era a queda silenciosa que não vinha do motor, mas do ambiente que empurrava contra ela por todos os lados. O calor da tarde não diminuía. O pátio parecia mais apertado. O caminhão parado à frente dela parecia maior do que antes. O motor permanecia imóvel, pesado, como se estivesse fechando todas as portas. Ela segurava a chave com força, mas o braço já tremia de cansaço. A mão ainda doía da batida anterior. O corpo reagia devagar, como se estivesse perdendo firmeza a cada minuto. Os homens continuavam perto, observando. Não falavam alto, mas deixavam escapar risadas curtas e comentários que atravessavam o espaço. A presença deles era um peso constante. Era como se cada gesto dela tivesse um prazo para falhar. O ambiente inteiro esperava a derrotada final, silenciosa ou explícita. O motor parecia uma prova colocada ali só para ela cair. Ela tentou ajustar a cadeira outra vez. A roda bateu numa pedra menor, inclinando o corpo para o lado. Ela firmou o antebraço na borda do para-choque para recuperar o equilíbrio. O impacto deixou o braço ainda mais cansado. O suor escorria pelo pescoço, grudando a camisa no corpo. O sol refletia no metal, deixando tudo mais quente e mais difícil de tocar. Ela levantou a lanterna e voltou a examinar a parte interna. A luz tremia na mão dela. O tremor deixava a visão instável. A cada mexida, uma nova dificuldade surgia. O filtro estava preso. A braçadeira estava torta. O acesso era ruim. A altura exigia força que o corpo dela não conseguia manter por muito tempo. O motor parecia um labirinto fechado, sem brechas para quem insistia. Ela respirou fundo e tentou mais uma vez girar a porca travada. O som seco da chave raspando no metal ecoou forte. A ferramenta saiu da posição. O braço dela cedeu. A mão escorregou no suor acumulado. A cadeira inclinou de novo sobre o terreno irregular. Ela se segurou no canto da lataria, evitando cair para trás. O impulso curto deixou o ombro latejando. As risadas atrás cresceram. Rápidas, curtas, como pequenas confirmações de que ela não avançaria mais. Era o ponto em que o corpo e o ambiente pareciam trabalhar juntos contra ela. Cada movimento se tornava lento. Cada tentativa mostrava mais desgaste. Cada falha dava mais força para o clima hostil ao redor. Ela apoiou a ferramenta no colo por alguns segundos. O peso da chave parecia maior do que era. O caminhão permanecia ali, parado, sujo, silencioso, como se absorvesse todo o esforço dela sem devolver nada. A sensação de incapacidade chegou como um impacto seco. Não era só o motor travado. Era a combinação de calor, dor, cansaço, terreno irregular e olhos que esperavam a derrota. O momento crítico estava ali. Ela tinha chegado ao limite físico e emocional. O caminhão continuava imóvel. O ambiente continuava apertando. Nada indicava avanço. Nada respondia. A crise estava completa. Ela ficou alguns instantes sem mover o braço. O calor batia firme no metal. O pátio parecia mais silencioso por um segundo, como se o desgaste tivesse expulsado até o barulho comum da oficina. A chave continuava no colo. A lanterna estava apoiada na perna. O corpo dela precisava de uma pausa curta, mesmo que mínima. O ombro latejava, o antebraço parecia pesado demais. Mas era naquele limite que, às vezes, algo diferente aparecia. Ela inclinou o tronco devagar e voltou a olhar a região onde o motor parecia mais travado. Não buscava mais força. Buscava alguma brecha, uma irregularidade, um detalhe que tivesse passado despercebido. Movimentou a cadeira alguns centímetros, empurrando a roda com cuidado para evitar o balanço que atrapalhava antes.
O sol já não batia direto naquele ponto. A sombra do capô aberto criava contraste suficiente para enxergar melhor. Ela levantou a lanterna, agora com mais firmeza, mesmo que o braço ainda tremesse. A luz revelou uma área que antes ficou encoberta pelo próprio posicionamento dela. Havia sujeira acumulada, marcas antigas de óleo escuro, pequenos vestígios de poeira presa. Nada fora do comum. Mas entre as camadas mais profundas apareceu algo que destoava do restante. Uma peça pequena, presa num canto onde não deveria estar, quase escondida sob o conjunto metálico. Ela aproximou a cadeira um pouco mais e inclinou o tronco para a frente, apoiando o antebraço na borda da lataria para ganhar estabilidade. O movimento doeu, mas deu firmeza suficiente. A lanterna iluminou o ponto com mais clareza. A peça tinha um formato estranho. Não era parte original daquele motor. Parecia ter sido deixada ali por alguém que mexeu antes, improvisada, mal encaixada e completamente fora de posição. Ela sentiu o ar quente subir do motor parado, enquanto analisava o detalhe. Aquilo não resolvia o problema, mas era uma pista real. Era algo concreto. Não exigia força, exigia método, exigia paciência, exigia exatamente o que ela sabia fazer melhor. A crise ainda estava ali, mas agora havia um ponto de entrada para tentar mudar o rumo. Ela apoiou a mão na lateral e aproximou os dedos da peça. Não conseguiu puxar, o espaço era estreito, faltava ângulo. Ela ajustou a posição da cadeira mais uma vez, movimentando as rodas com cuidado para não inclinar demais o corpo. O terreno continuava irregular, mas ela já conhecia cada pedrinha ao redor. Achou o ponto mais estável e tentou de novo alcançar a peça. Dessa vez, conseguiu tocar. O metal estava solto, mas preso o bastante para não sair com facilidade. Era como se tivesse travado o fluxo interno. Era o primeiro sinal concreto desde que chegou ao ferro velho. Não era a solução, mas era o começo. O ambiente ainda estava pesado. Os homens continuavam por perto. O calor ainda incomodava. Mas a presença daquela peça mudava tudo, mesmo que ninguém além dela percebesse. Era o encontro silencioso com a chance de virar o trabalho. Não garantia vitória, não afastava o desgaste, mas abriu uma porta que até ali parecia fechada. Ela manteve a mão próxima da peça por alguns segundos, observando o espaço justo onde o metal estava preso. O sol começava a baixar, deixando o pátio com uma luz mais amena. O calor ainda pesava, mas já não queimava a pele como antes. O ambiente seguia ruidoso, porém a atenção dela estava concentrada naquele ponto estreito do motor. Era ali que algo diferente começava a fazer sentido. Ela movimentou a cadeira com cuidado, ajustando a roda para evitar o balanço que atrapalhava nos momentos anteriores. Encontrou uma posição mais estável e inclinou o corpo para alcançar melhor o interior. O braço ainda tremia, mas o tremor agora vinha mais do esforço acumulado do que da insegurança. A lanterna apoiada na perna iluminava o metal irregular. A peça refletia a luz de forma diferente do restante. Era menor, mais nova, totalmente incompatível com o conjunto antigo. Ela passou o dedo pelo contorno da peça. O toque confirmou o que a visão já suspeitava. Aquilo não fazia parte do motor, não tinha função ali, não servia como adaptação, não encaixava em nenhuma estrutura lógica. Era um fragmento de outra coisa, talvez de outro veículo, talvez largado ali por alguém apressado, talvez resultado de uma manutenção mal feita, sem atenção, sem método. O tipo de erro que trava um sistema inteiro. Aquela constatação veio de forma simples, nada espetacular, nada dramático. Era só um detalhe que revelava a causa real do problema. Um obstáculo pequeno que interrompia o fluxo de ar, cortava a passagem e deixava o motor sem chance de resposta. Essa peça escondida era a origem do travamento que todos julgavam impossível de resolver.
Não era força que faltava, era a precisão. Ela apoiou o antebraço com mais firmeza na borda da lataria e tentou puxar a peça com os dedos. O espaço era curto. O movimento exigia cuidado. O braço doía, mas o foco dela estava firme. O metal se moveu um pouco, escorregou. Travou de novo. Ela ajustou a posição, empurrou pelo lado contrário. O corpo inclinou mais para frente. Dessa vez, a peça cedeu. Saiu com um estalo seco, acompanhado de um filete de poeira antiga acumulada no fundo. O fragmento ficou na mão dela. Leve, quase insignificante, mas suficiente para explicar por que o motor não tinha vida. Aquela revelação simples desmontava toda a certeza dos que riam atrás dela. O caminhão não estava morto, estava bloqueado, parado por descuido, abandonado por falta de alguém que procurasse com calma. Ela girou a peça entre os dedos, analisando o formato torto. Agora entendia o que precisava ser feito. O caminho a seguir estava claro. O motor tinha chance, e ela tinha o ponto exato para começar a devolver a vida que todos acreditavam perdida. Ela guardou a peça solta no colo por alguns segundos, como se estivesse organizando mentalmente os próximos passos. O pátio continuava barulhento, mas agora parecia mais distante. O caminhão estava parado à frente dela, aberto, sujo, mas já não parecia um obstáculo impossível. A revelação tinha mudado o clima interno do trabalho. O motor não dependia de força, dependia de método. Era algo que ela conhecia bem. Ela ajustou a cadeira para ganhar um pouco mais de espaço e apoiou o antebraço na lateral do caminhão, criando uma base estável para continuar mexendo no conjunto. O braço ainda doía do esforço anterior. O ombro estava pesado, mas a clareza do que precisava ser feito dava firmeza ao movimento. Ela limpou a área com um pano, retirando poeira acumulada e restos de óleo que escorriam pelas bordas. A peça retirada deixara um vazio pequeno no sistema. Esse espaço agora podia respirar. Ela inclinou o tronco para verificar se havia mais fragmentos escondidos. A lanterna iluminava cada canto estreito. Tudo parecia livre. A obstrução estava resolvida. Faltava só garantir que o sistema voltasse a encaixar do jeito certo. Era um processo lento, comum em motores antigos. A pressa não tinha utilidade ali. Ela soltou uma braçadeira presa de forma torta, afrouxou o suporte do filtro, reposicionou as mangueiras. Cada movimento era calculado. Apoio no joelho, ajuste da ferramenta com o antebraço, gesto curto, toque leve. Não havia espaço para falhas bruscas. Era uma sequência de ações pequenas que reconstruíam o caminho que o ar deveria seguir. O motor precisava dessa organização para ter chance de resposta. Os homens atrás continuavam observando. As vozes tinham diminuído. A ausência de risadas não significava admiração. Era só silêncio curioso, como se esperassem o fracasso final. Ela continuou sem olhar para eles. A atenção estava toda no motor, no encaixe certo, no alinhamento das peças, na posição da chave. No esforço controlado para apertar sem forçar demais, ela respirou fundo antes de firmar o último ajuste. O braço tremia, mas o movimento saiu firme. A porca cedeu no tempo certo, sem escorregar. O som seco do encaixe final quebrou o silêncio que rondava o pátio. O caminhão estava pronto para uma nova tentativa. Não era garantia de funcionamento, mas agora tinha condições reais de reagir. Ela recuou a cadeira alguns centímetros para observar o conjunto. Era um motor antigo, ainda sujo, ainda desgastado, mas agora organizado. A segunda chance estava ali. Não dependia da opinião de ninguém. Dependia apenas do próximo passo. Ela limpou as mãos no pano, ajeitou a lanterna e posicionou o corpo para alcançar a ignição improvisada que o ferro velho usava em máquinas velhas. O ambiente parecia preso num único momento, como se todos aguardassem a tentativa. Ela não fez nenhum anúncio, só preparou o gesto.
O motor tinha caminho livre pela primeira vez em muito tempo. Era hora de testar. Ela se aproximou do painel improvisado com cuidado. O pátio estava silencioso de um jeito diferente. Não era respeito, não era apoio. Era expectativa tensionada. Um tipo de silêncio que nasce quando todos querem ver se a queda vai continuar ou se algo vai escapar do controle deles. O caminhão parado parecia esperar junto. O motor estava organizado, limpo o suficiente, sem obstruções. Mas ainda era um motor antigo, cansado, marcado pelo tempo. Ela ajustou o corpo e firmou o antebraço na borda lateral para alcançar o ponto de ignição. As rodas da cadeira estavam bem posicionadas. Nenhuma pedra atrapalhava. Tudo estava no lugar que precisava estar. A mão dela encontrou o interruptor. O braço, mesmo cansado, manteve firmeza. Era o momento mais simples e mais decisivo de todo o trabalho. Ela acionou. O primeiro som veio fraco. Apenas um giro curto, tímido, que não sustentou o movimento. O motor morreu de novo. As risadas baixas atrás reapareceram. Comentários curtos, impacientes, como se aquela tentativa confirmasse o que eles esperavam desde o início. Ela não recuou. Ajustou a cadeira mais perto. Apoiou o outro braço no painel para estabilizar o corpo. A posição ficou mais firme. Ela conhecia aquele tipo de resposta. Motor antigo sempre tentava primeiro do jeito mais frágil. Depois, se tivesse caminho, mostrava sinal real. Ela respirou fundo e tentou de novo. O motor girou mais longo dessa vez. Uma vibração leve passou pela estrutura metálica. A lataria tremeu por um segundo, como se estivesse acordando devagar. O barulho não era forte, não era bonito, mas era vivo. Era diferente. Algo, enfim, respondia ao ar que antes era bloqueado. Ela manteve o impulso firme até o limite. O motor engasgou, subiu, caiu, subiu de novo. O pátio todo olhava. As risadas cessaram. Não havia som além da tentativa insistente da máquina. Era como se o ferro velho inteiro prendesse a respiração. Então o motor pegou, não de forma limpa, não de forma forte, mas pegou. Um ronco irregular, cheio de falhas, porém verdadeiro. A vibração se espalhou pela estrutura. A cabine tremeu. O ar quente subiu mais forte. O caminhão, considerado morto por todos ali, mostrava algum resto de vida. Não era um milagre. Era trabalho, detalhe, método, precisão. Tudo aquilo que ela sempre carregou sem que ninguém percebesse. Os homens atrás ficaram em silêncio. Nenhum comentário, nenhum riso. Só olhares curtos tentando entender como aquilo era possível. Ela não olhou para eles. Continuou observando o motor, ajustou a posição do corpo, escutou o ritmo instável, avaliou cada variação. O caminhão precisava de mais ajustes, mas já tinha atravessado o limite que todos achavam final. Ela encostou a mão na lateral quente da cabine. A vibração era pequena, mas constante. Era a prova de que o trabalho não tinha sido em vão. Era transformação silenciosa, não a do motor, a dela. O ambiente que antes empurrava, agora recuava. Não por respeito, mas porque não havia mais o que dizer. O caminhão estava vivo, e ninguém podia negar. Ela ficou alguns minutos observando o caminhão funcionando. O motor ainda vibrava de um jeito irregular. O barulho era áspero, cheio de falhas antigas, mas tinha vida. A vibração subia pela lataria e chegava até a mão dela, apoiada na lateral quente. Era um som simples, nada grandioso, nada que chamasse atenção fora dali. Mas era suficiente para mostrar que o que diziam sobre impossibilidade era só descuido repetido ao longo do tempo. Ela recuou a cadeira devagar, afastando o corpo do motor. O pátio aos poucos voltou ao movimento normal. Os homens caminhavam de um lado para outro, mas não olhavam diretamente para ela. O silêncio ainda era perceptível. Não havia elogio,
Não havia admiração, apenas a ausência das risadas que preencheram o início do dia. O ambiente tinha mudado o tom sem querer. A obra não tinha ficado mais leve, tinha ficado apenas mais real. Ela limpou as mãos no pano sujo e ajustou a posição da cadeira para observar o caminhão de frente. O sol já estava baixo, criando uma faixa de luz longa pelo pátio. O motor seguia ligado, lutando contra o próprio desgaste. Aquele ronco instável era parte do que ela tinha aprendido a aceitar. Nem tudo volta como era, nem tudo se torna perfeito. Às vezes, basta funcionar, basta existir. Ela guardou a lanterna no bolso lateral da cadeira e respirou fundo antes de iniciar o caminho até o portão. O trajeto era cheio de pedrinhas e pedaços de sucata espalhados. Cada movimento exigia cuidado, mas era um caminho que ela conhecia bem. Não havia pressa, não havia tentativa de provar nada. O trabalho estava feito, e isso bastava. O ferro velho ficou atrás dela enquanto atravessava a calçada irregular. O céu tinha uma cor mais suave. O calor perdia força. A rua em frente seguia com o fluxo constante de ônibus e motos. Ela observava tudo, com a tranquilidade de quem tinha passado o dia inteiro no esforço de reconstruir algo que todos julgavam perdido. A sensação era simples, nada triunfal. Apenas a certeza silenciosa de que havia cumprido o que se propôs a fazer. Ela encostou por alguns segundos perto do ponto de ônibus, ajeitando o corpo na cadeira. A sombra de uma árvore próxima ajudava a aliviar o calor acumulado no metal da roda. O barulho distante do motor do caminhão ainda parecia ecoar na memória recente. Um som fraco, mas insistente. Um som que mostrava que detalhes pequenos mudam caminhos grandes. Quando o ônibus se aproximou, ela organizou o pano no colo e conferiu se a cadeira estava na posição certa para a rampa improvisada. Subiu no veículo com calma, encontrou o espaço habitual. O ônibus seguiu pela avenida larga, deixando para trás o ferro velho, o caminhão, as risadas e o silêncio final. Nada precisou ser dito, nada precisou ser cobrado. O dia tinha sido inteiro feito de esforço e paciência. O testemunho dela estava ali, no trabalho que ninguém quis fazer e no resultado que ninguém esperava ver.